Boa tarde! 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje é um dia muito especial. Um feliz Dia da Mulher para todas vocês. É um dia muito feliz porque a gente também está comemorando um ano desse canal aqui, um ano de Mulheres Exponenciais. Dani já vai pedir para entrar para a gente bater um super papo aqui. E aí a gente vai comemorar com uma semana de lives. Então, olha só, nós temos esse presente especial para vocês. Nós vamos fazer um intensivão. Oi, Dani. Oi, tá escuro aqui, né? Não, tá Esquisito. legal, tá bom. Pra mim hoje foi um dia aqui que foi interessante isso, porque como é Dia das Mulheres, aí começa a vir um monte de mensagem, né? É um momento que as pessoas têm a oportunidade de talvez até protestar, né? Por ser mulher, de ter algumas questões aí ainda de falta de igualdade e tal. E aí a gente acaba conversando um pouco, falando um pouco sobre feminismo, né? Acaba estando tudo envolvido. Então, foi um dia em que eu pude refletir nessas. O Guilherme falou para mandar um oi, Rê, vê quem é aí que eu não Oi, entendi. Guilherme. Eu não sei qual Guilherme, não, mas oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Estamos aqui hoje para você. Enfim, foi um dia interessante em que eu pude refletir em um ano desse que nós estamos aí com mais contato com as mulheres, né? Na verdade, nós duas entramos um pouco nesse mundo de conversar um pouco mais com as mulheres, e é interessante como a gente pode começar a perceber em quais são as dores que se repetem mesmo pelas mulheres afora, e como são questões que ainda precisam ser trabalhadas, como a gente precisa se aprofundar, né? Na verdade, é meio chato, eu nunca fui muito política na vida, sempre achei que algumas questões que são muito políticas são questões que incomodam mesmo, né? Especialmente quando você está num ambiente social, às vezes você vai ser a chata que vai tocar naquele assunto, mas nesse um ano em que a gente esteve mais conversando com as mulheres estando mais rodeado com os assuntos que são assuntos que interessam as mulheres, eu acho que eu pessoalmente pude crescer muito no entendimento de que realmente a gente precisa buscar, por mais que às vezes sejam chatas algumas questões, se a gente quer viver nesse mundo mais igual, em que as mulheres são respeitadas, são bem tratadas, que a gente pode ser feliz sendo quem a gente realmente entende que a gente tem que buscar um pouco mais, a gente vai ter que lutar ainda por isso, porque a nossa sociedade ainda não das mulheres, né? A gente já conseguiu muita evolução, a gente vai falar sobre essa evolução das mulheres, mas a gente ainda tem muita coisa para conquistar. Então, eu percebo que nesse um ano eu mudei muito a minha percepção de quanto as mulheres ainda têm que evoluir. Então, a gente vai falar dessa evolução, acho que a gente já andou passos largos aí na história, mas ainda temos um longo caminho. Então é muito legal, muito feliz, assim, é uma honra, né, poder estar junto com outras mulheres em busca de melhorar o nosso mundo mesmo, o universo feminino, né? É. E esse tema, quando a gente falou em evolução, eu coloquei lá no story, né? Você é uma mulher em evolução? 100% responderam sim. Olha que maravilha. Que bom que todas se consideram em evolução. E, na verdade, até do ponto de vista biológico, né, do conceito de evolução, nós estamos realmente evoluindo de uma maneira conjunta, coletiva, mas pessoalmente também cada um de nós está evoluindo, não seria diferente. É da natureza a evolução. É algo que mesmo que a gente não queira, a gente está evoluindo, mas algumas pessoas a passos mais largos, algumas pessoas a passos mais lentos, mas mesmo que a gente não queira, a gente está sempre evoluindo, né? E a gente trouxe isso aqui porque a Dani está falando ainda, nós temos muito que evoluir, porque na verdade não foi da nossa vontade, eu digo nossa, as mulheres do ponto de vista histórico, não foi a nossa vontade, mas aconteceu. Se a gente pensar lá na pré-história, que homens e mulheres tinham um papel igual no sentido de eles eram igualmente valorosos, né? Eles tinham o mesmo valor na sociedade, cada um desempenhando o seu papel, porque somos diferentes, somos biologicamente diferentes. Pensa que naquela época da pré-história, tô falando lá do Homem das Cavernas, né, Dani? E em que a Uhum. força física para caçar, para correr e ir atrás de caça mesmo, era necessária. Então, naquela época, os homens acabavam tinha essa dominância física. Então, realmente existia
uma diferença aí do ponto de vista. Mas não eram mais importantes, existia uma importância igual. E isso mudou ao longo da história, nós vamos aqui entrar em detalhes com relação à história, mas em algum momento da história da humanidade nesse planeta, remonta lá de 6, 7 mil anos atrás, começou a haver uma mudança, e isso começou principalmente a partir do conceito de propriedade. Quando o homem começou a ter a propriedade, a percepção de propriedade de terra, né? Então essa terra é minha, esse gado é meu, ele começou a se preocupar um pouco com essas coisas e com heranças para quem quer ficar aquilo lá. E aí começou-se um domínio do masculino sobre o feminino. O sexo masculino, o homem dominando o sexo feminino, e até por medo. Se a gente for entender assim, não sou historiadora, mas estudo muito, a gente lê muito, né, Dani? Então, assim, Sim. um medo muito grande. Até hoje a gente diz, mas realmente existe um medo. O homem tem medo de mulher? Eu vou falar que tem medo de mulher, sim, de uma maneira geral e do ponto de vista histórico. Acho que se a gente for ver aí, os historiadores concordam, porque a mulher sempre foi um mistério, um enigma e algo difícil de entender, porque o corpo da mulher, ele é diferente, a mulher tem essa capacidade de gerar vida. Já pensou que nesse planeta, quem é que traz a vida para esse planeta, né? É o corpo feminino. Então, isso por si só já era um mistério muito grande, né? Que os homens não conseguiam desvendar. E é justamente essa capacidade de gerar e que fez com que os homens, com medo de perder suas propriedades, de deixar para um herdeiro que não era seu filho, podia ser filho do vizinho, aí surgiu lá cinto de castidade, enfim, essas atrocidades. Já pensou, Dani, se hoje em dia o marido, o namorado, o esposo colocasse um cinto, já pensou o que é cinto de castidade? E ficasse com a chave, falasse aqui, ó, é só meu. Gente, propriedade sobre o corpo da mulher. Então, hoje a gente vê as mulheres aí fazendo manifestações, meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. E para algumas pessoas pode parecer assim, ai, que exagero, né? Porque isso aí, hoje em dia não existe mais isso. Mas na sutileza do dia a dia, existe. Quer dizer, não é nem na sutileza, né? A quantidade de estupro e de feminicídio, de agressão. Você sabe que eu estava vendo a estatística, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. 15 segundos, uma mulher é fisicamente agredida no Brasil, e em quase 70% dos casos, pelo próprio parceiro e dentro de casa. Então, assim, querer ter propriedade sobre o corpo da mulher, né? É o cinto, a Na versão verdade, sutil do cinto de castidade, né? O que eu estava falando que nesse um ano eu pude perceber é porque a gente fala isso, né? A mulher em evolução, e às vezes a gente tem, por isso que você está falando, esse discurso, parece que meu corpo, minhas regras, como se isso já fosse real, né? E o que a gente, por isso talvez você encara, que exagero, não precisa disso, tal, mas o que a gente vê é exatamente isso que você está falando aí das estatísticas e tudo, o que a gente vê é que embora a gente pense ou a gente sinta que a evolução já aconteceu e que estamos muito evoluídas, em coisas simples como simplesmente ter que ter esse cartaz, né, meu corpo, minhas regras, a gente vê que ainda não existe a posição da mulher totalmente escolhendo a vida que ela quer, o relacionamento que ela quer, o trabalho talvez que ela quer. Então, eu ia até te perguntar, antes da gente entrar um pouco mais nessa história, o que é ser uma mulher evoluída para você, Rê? É interessante esse termo de evolução, né? Mas eu vejo como esse constante movimento, e se a gente for pensar do ponto de vista da biologia, a evolução Nossa, vai te explicar do ponto de vista da biologia, nós duas, né? As duas da área da saúde. Mas, enfim, se a gente for pensar seleção natural, evolução, são pequenas modificações ao longo do tempo e que, se você pensar em termos macro, né? Muito tempo, essas transformações são gigantes. Então, tudo, pensar o corpo humano ao longo da história da humanidade. Então, a evolução é diferente de revolução, né, Dani? Que eu até estava lendo um livro recentemente, o da Susan David mesmo, que ela fala que a natureza promove evolução e não revolução. E eu achei isso lindo porque, assim, às vezes a gente acha que para mudar precisa pedir as contas do revolução, né? emprego,
né? Algo muito radical. Nossa, eu preciso quebrar tudo, quebrar o barraco, mudar tudo. Isso seria uma revolução. E às vezes a revolução ela não muda. Também, né, na história, se a gente for pensar em história do ponto de vista político, revoluções foram muito importantes e provocaram mudanças, mas geralmente é mais doloroso, é com mais dor, é com mais sangue. E a evolução é uma coisiquinha cada dia. Então, eu acho assim, respondendo a sua pergunta, porque mulher em evolução. A gente não ensaiou isso aqui não, né, Dani? Nós estamos aqui batendo um papo. Não, de Mas, jeito enfim, nenhum. fui pega de surpresa com a pergunta, mas mulher em evolução. Eu acho que mulher em evolução é aquela que quer ser cada dia um pouquinho melhor. Que quer hoje mudar um pequeno hábito, amanhã um modo de pensar. E para evoluir, eu acho que a gente tem que se informar o tempo todo. Ouvir opiniões contrárias. Tem uma outra autora que agora eu não vou lembrar, mas eu vi um TED Talk que ela fala sobre convidar para um almoço, convidar para sentar com você alguém que tem opiniões contrárias. Então, se você é de uma religião e abomina uma outra religião, convida para a mesa de jantar, para jantar com você, alguém de outra religião. Se você é homofóbico, convida um homossexual para sentar com você. Porque, assim, ela fala que quando você se aproxima e olha para aquela pessoa, para as aspirações, para as dores dela, e toda vez que você se aproxima do outro ser humano, você se conecta com ele, você se identifica, porque no fundo temos as mesmas dores e as mesmas aspirações. Oi, Solange, boa tarde, bem-vinda. Então, Oi, acho que boa é tarde, isso. Solange. A pessoa que está, uma mulher em evolução, é uma mulher que quer ser cada dia um pouco melhor, que quer aprender, e para isso está aberta. Eu acho que para evoluir a gente tem que ter coração aberto, mente aberta e ação. Né? Evolução, acho que implica em ação. E para você, Dani, o que é uma mulher em evolução? Então, eu comecei a pensar isso quando você sugeriu esse tema, né? Eu comecei a olhar isso e aí eu pensei que a mulher que eu perguntei para você um pouco a mulher o que é a mulher evoluída, né? Então, em evolução é que está indo em direção a esse processo. E para mim, a mulher evoluída é aquela que vive a vida que ela escolheu, que ela sonhou e que ela conseguiu conquistar. Então eu pensei, bom, a mulher então que está evoluída é essa mulher que já conseguiu viver exatamente como ela quer. E aí eu pensei nisso pensando no que é a mulher exponencial também, né? Na verdade, eu me lembro que no começo, quando a gente criou a página aqui, eu falava, me sentia aquela síndrome do impostor, ai, será que eu sou uma mulher exponencial? Até que pouco tempo depois eu entendi que a mulher exponencial é a mulher que está buscando esse crescimento. Então, a mulher evoluída, primeiro, é que entende isso, que a gente tem que crescer sempre, a gente tem que aprender, é o que você falou, a gente tem que aprender, a gente tem que se conhecer. E essa mulher, a mulher evoluída, então, é a mulher que conhece onde ela quer chegar, que sabe quem ela quer ser e que vai buscar as informações e o caminho para chegar lá. Então, a mulher em evolução, no meu entendimento, é a mulher que busca autoconhecimento, porque não tem jeito de ter clareza, né, do lugar que eu vou chegar se eu não sei quem sou eu. Então, todo o nosso trabalho aqui, tudo que a gente faz o tempo todo no Mulheres Exponenciais tem muito a ver com essa busca de quem a gente é. E nós duas, especialmente, temos muita clareza de que isso aconteceu depois do divórcio, porque a gente, ou quando está solteira, ou basicamente quando não está em um relacionamento, é que a gente pode olhar. Inicialmente, tá, gente? É claro que no relacionamento a gente pode, mas a gente consegue muito melhor olhar para dentro da gente quando a gente está sozinha. E isso aconteceu, essa clareza, depois do nosso divórcio, né, Rê? Mas eu sei que as pessoas podem fazer isso estando casadas, mas precisam ter a clareza de que esse momento é necessário e que o movimento também vai acontecer depois. Bom, Porque. eu considero, Dani, porque eu faço terapia desde os 17 anos de idade, né? Eu tinha essa busca muito mais, né? Então, assim, eu acho assim que eu intensifiquei, até porque, como você falou, às vezes a gente está com um relacionamento,
aí a gente não toma decisões sozinha. Eu acho que é mais por tomada de decisão. Então, eu sempre gostei dessas buscas de autoconhecimento, de terapia, de fazer esse tanto de coisa. Só que tudo isso leva tempo. Você passar um fim de semana inteiro num curso intensivo, num retiro, numa imersão, não é? Toma tempo, isso gasta dinheiro. E você tá num relacionamento, acaba que a gente compartilha de decisões. Então, eu não mergulhei profundamente nisso antes. Apesar que eu já vinha buscando e sempre gostei. Mas eu realmente mergulhei. E só para finalizar essa ideia, também uma outra coisa que eu acho muito interessante é essa busca da mulher, essa coisa de falar quem eu sou, né? Nós vamos falar um pouquinho aí da história, mas o que acontece é que quando os papéis de mulheres e homens, né, se misturaram um pouco, porque lá nos primórdios, né, era bem claro que o homem ia caçar, a mulher é a que cuidava do filho, da casa. Ela tinha as suas capacidades, aquela coisa do sagrado feminino, do ser feminino, muito aguçada, porque o foco era totalmente esse. Então, eu entendo também que a mulher em evolução é a mulher que busca o retorno à sua essência, que é essa coisa de ter a capacidade de ter a intuição, de cuidar, de proteger, de nutrir, porque essa é a essência feminina, né? E que as mulheres perderam um pouco no momento em que foram para o mercado de trabalho e que tiveram que assumir um papel que não era naturalmente, não é da natureza feminina. Então, essa mulher também em evolução, no meu entendimento, é a mulher que está voltando às origens. Por mais, é porque pode parecer contraintuitivo isso, né? Como se a gente tivesse, para evoluir, a gente tivesse que voltar lá para o tempo das pedras. Mas é que a essência feminina foi sendo perdida nesse processo. Então, eu também entendo que a mulher mais evoluída é a mulher que enxerga o feminino que existe nela e que deixa ele aflorar, né? Eu estou falando isso por vivência própria, que em algumas dessas nossas vivências, experiências, eu fui percebendo algumas coisas, assim, como eu tinha fortalecido algumas características masculinas em mim e fazia isso sobrepor as minhas características femininas. Então, nesse sentido, a minha essência feminina estava sendo obliterada. Então, eu também entendo como evolução o fato de simplesmente enxergar eu sou uma mulher e naturalmente eu tenho algumas características, por exemplo, da intuição, que eu de repente não estou deixando aflorar, né? Porque eu estou querendo ser igual aos homens e buscando uma coisa que não é da minha natureza. A sociedade exige isso hoje, mas voltar a buscar a sua essência feminina também é evoluir, né? É E tirar passar por cima proveito disso, né? Tirar proveito, porque é a coisa da intuição, da conexão que a gente tem com a terra, com a natureza, é muito bonito e tirar proveito e acreditar nisso, né? Acreditar nessa conexão. Isso que eu acho que é legal, que é bonito mesmo do feminino, né? E, bom, enfim, eu queria falar assim, a questão. Aí quando a gente fala assim, estamos em evolução, né? Nós estamos aí até hoje nessa luta. Porque então tá, então a gente está falando ali lá da pré-história, em que existia um equilíbrio, existia um respeito mútuo, uma admiração mútua para o papel de cada um na sociedade. Só que isso mudou e veio o tão falado patriarcado, em que o homem ele se sobrepõe, ele tem o domínio, né? E aí ele começa a dominar o sexo oposto do ponto de vista de mandar mesmo, de ter a mulher como propriedade que a gente estava comentando, né? E aí o que acontece é que surgiu uma mulher, surgiu assim, do ponto de vista criado pelos homens, porque então, desde o início da ciência, quando começou-se quem que eram as pessoas que escreviam, que faziam pesquisa, que escreviam livros? Eram só homens, mulheres eram proibidas, né? Então, assim, o que se tem notícia desde o início da ciência, ou da escrita, o que se tem notícia a respeito das mulheres, foi escrito por homens. A visão das mulheres escrita a partir da visão masculina. E aí criou-se toda uma cultura de desprestígio com relação à mulher, de preconceito. Eu vi um texto falando que assim, o maior tipo de preconceito que já existiu na história da humanidade é o preconceito contra a mulher, né? Então, assim, tem o preconceito racial, o preconceito
enfim, social, a homofobia, mas o preconceito contra a mulher é o maior preconceito que já existiu na história da humanidade e que existe até hoje. Dani, eu quero que você conta. Hoje é o Dia da Mulher, a Daniela recebeu um WhatsApp lá. Conta como é que foi, para a gente mostrar o que é. São piadinhas que até hoje a gente escuta, né? Porque tem gente, homem, eu já participei de retiro, só para alguns, que já vi homem falar assim, nossa, vocês falam sobre isso, de ser mulher, do machismo, que vocês sofrem, mas eu acho que eu sempre achei que vocês exagerassem. Sempre achei que fosse exagero, que não é assim. Mas conta, Dani, o WhatsApp que você recebeu, como é que era esse WhatsApp? Na verdade, eu até concordo com essa coisa de exagero, porque o que a gente vê é que algumas mulheres, né, que ficam muito defendendo o feminino demais, ficam até antipatizadas por mulheres e por homens, porque às vezes fica um discurso muito, muito chato, muito defendendo mulher e tal, como se os homens não tivessem valor, até, né, existe uma distorção, e aí até um certo preconceito também quanto à palavra feminismo, né? Mas na verdade o que aconteceu é que hoje eu recebi vários cartazinhos de Dia das Mulheres e recebi um Feliz Dia das Mulheres, talvez vocês tenham recebido aí também esse, porque isso se repete, mas era Feliz Dia das Mulheres, cheio de coraçãozinho, mas a imagem de fundo era uma calota de um pneu toda arranhada, como se tivesse dirigido e passado aquela calota num paralelepípedo, alguma coisa assim, né? Ou seja, desejou Feliz Dia das Mulheres para você que é barbeira e não sabe dirigir. E aí, estatisticamente falando, né, quando a gente vai fazer o seguro de um carro, tem lá todo aquele questionário para eles fazerem a previsão orçamentária do seguro, e existe uma diferença bem grande entre o custo de um seguro para homens e mulheres, porque a estatística diz que os homens são responsáveis por 10 acidentes automobilísticos a cada mulher que é responsável por um acidente automobilístico. Então, a estatística nos mostra que os homens dirigem, né, de maneira mais agressiva ou menos cuidadosa do que as mulheres. A estatística diz isso, mas a nossa cultura se acostumou a fazer uma piadinha de que as mulheres dirigem mal. E o pior de tudo é que as mulheres riem disso, né? Isso que a gente fica meio indignado. Quem me mandou essa mensagem foi uma mulher, não foi um homem. Então, assim, eu na hora eu fico muito indignada hoje em dia e triste de ver que uma mulher está propagando uma piada machista. Mas, enfim, para tentar não ser tão chata, eu só respondi, olha, culturalmente, eu entendo que a gente recebe essa piadinha de que a gente não dirige bem, mas estatisticamente é isso, isso e aquilo. Expliquei lá de novo. E aí eu disse o seguinte, eu sou da ciência, né? Eu sou cientista, trabalho com isso, então eu não sou uma mulher que vou contrariar os dados estatísticos, só para dizer, ó, eu não vou dizer aqui que mulher dirige mal, porque a estatística me diz que mulher dirige 10 vezes melhor do que os homens. Então, assim, são coisas mínimas que a gente está acostumado a ver no dia a dia, que a gente ri até, muitas vezes, quando a gente não consegue perceber a sutileza. Teve um outro dia também que eu vi uma postagem numa página muito famosa, que tem milhões de seguidores, que estava escrito homem que é homem, homem que é homem de verdade, respeita até a ficante. Então aí, de novo, dizendo que o homem pode sair pegando todas, mas as mulheres não podem ser ficantes. E ainda, para piorar, se o homem respeitar essa ficante é porque ele é o máximo, né? Porque ela deveria se dar ao respeito, mas ele não precisava respeitar essa mulher porque ela se prestou aquele papel. Ele é tão macho que ele respeita a ficante, como se ela não merecesse respeito, né? É o máximo ele respeitá-la, né? É demais. Ele não precisava respeitar, mas ele vai respeitar porque ele é um homem incrível. Porque se ele fosse um homem, simplesmente um homem, ele deveria desrespeitar. Mas como ele é um homem incrível, ele vai desrespeitar essa mulher que se prestou ao papel de ficante. Então, assim, são coisas mínimas, mas que hoje me afetam muito, porque eu vejo que num detalhe sutil há uma agressão ao feminino ali, né? Mas que eu entendo até que quem postou isso lá talvez nem tivesse se tocado para isso. Afinal de contas, é a cultura. A gente fala que mulher loira é burra. Vê se pode, não tem qual é a lógica disso, fundamento, né? Nenhum isso, né? A Josi falou aqui, a Josi comentou sobre a série Maria Madalena no Netflix,
que retrata muito bem como a mulher era vista na nossa história, era inferior, não poderia sentar à mesa, não poderia aprender a ler. Até hoje, né, Josi, em alguns países do Oriente Médio, as mulheres não podem ir para a escola ainda. Você vê, pleno século XXI, Malala foi baleada na cabeça porque tinha um blog secreto estimulando as meninas a quererem aprender a ler, a estudar, numa cultura onde simplesmente mulher não vai e elas aprendem desde menina que é assim mesmo, que o normal é isso, e aprendem a não querer nada diferente. Então, ainda hoje, em muitas partes do mundo, existem diferenças assim muito gritantes com relação ao tratamento e considerar a mulher menos inteligente, menos criativa, menos capaz do que os homens, o que é uma grande tristeza e uma grande inverdade, né? Então, é nosso papel, eu acho que tem outras coisas. Fala. Vai olhando aí, porque tá cortando aqui para mim o comentário, mas a Josi fez um outro comentário. Oi, Léo. O Léo lá de Goiânia. Não sei se você tá em Goiânia ou em Uberlândia. A O Ana Josi Laura tocou também. num ponto maravilhoso, porque quando a Dani estava falando, eu pensei justamente disso, pensando sobre como buscadoras de evolução, qual o nosso papel na evolução dos homens, nossos companheiros, né? Eu sempre falo, a gente insiste aqui em falar que a gente não tem esse discurso de ódio contra o masculino, porque na verdade o que a gente vê nos cursos, nos workshops e retiros que a gente participa, é que o homem, ele sofre muito com esse modelo também. Embora seja mais confortável, olha só o que eu vou falar, é mais confortável ficar numa situação, é claro que você está aí na posição, considerando aí na mulher que foi subjugada e subvalorizada, você está na posição do homem, é mais confortável, que você estava numa posição que você tem mais liberdade, que você pode. Só é mais confortável, mas também não é bom, porque o homem, ele carrega o peso de ser responsável, de ter que ser forte, de ter que ser fodão, de ter que ser bem-sucedido profissionalmente, de ter que ganhar dinheiro e até de ter que ser bom na cama, não poder falhar nunca, não pode broxar. Isso para os homens é muito pesado, de não Não poder se pode chorar. vulnerabilizar, não pode chorar, não pode ter medo. Tanto que se a gente for ver, tem alguns documentários no Netflix também, tem alguns documentários sobre isso, tem dois, nossa, me fugiu totalmente o nome, mas depois a gente pode compartilhar, que fala justamente, tem um que é americano, The Mask We Live In, A Máscara em que Vivemos. Esse é um americano. Mas foi o ano passado estreou um brasileiro, um documentário feito no Brasil maravilhoso, que fala sobre isso, sobre o peso do machismo para os homens e mostra que a maioria das expulsões nas escolas são de meninos, que a maioria dos suicídios no mundo inteiro, o índice de suicídio é 9 vezes maior em meninos, em homens do que em mulheres, porque eles não suportam a pressão de ter que dar conta da vida, dar conta de tudo, do prazer da mulher, do dinheiro, da coisa, mesmo que eles não tenham, sabe? Mesmo que a mulher que paga as contas, mas ele sente que é obrigação dele. Então, assim, o machismo, ele trouxe consequências muito graves para os homens e para as mulheres. Como eu falei, é mais confortável estar numa posição considerada superior. Então, eu acho que a mulher não é que sofre mais, mas sofre de um jeito diferente, já pensou não ter direito à voz, né? Agora, o homem também, viu, Josi? Nosso papel enquanto mães de meninos é ter muita clareza disso e não deixar passar nenhuma piadinha como essa que a Dani citou. Eu aqui em casa não deixo passar. E assim, fico muito sensível a isso, muito atento. E o meu filho tem 9 anos e ele já é um feminista, que é a coisa mais linda de ver. Ele não deixa passar piadas, ele usa blusa rosa sem nenhum problema, sem medo de que alguém vá criticá-lo. Ele não tem vergonha dessas coisas, ele tem um entendimento, a gente conversa sobre. Então, eu acho que, enquanto mãe de meninos e de homens, a gente tem um papel muito importante. Mas com nossos companheiros, bom, acho que assim, Ó, a cada Ana um Laura acabou de evolui. fazer um comentário aí, Rê, ó. A Ana Laura fez um comentário. A Ana Laura é consteladora, tá, gente? Maravilhosa, inteligentíssima, minha colega do curso de coach aqui. E ela colocou: acho mulheres não têm que consertar os homens, cada um que procure Isso. terapia. É Mas o que eu podemos ia falar. contribuir ficando. Deixa eu falar, Renata. Eu tô Renata, me falando, deixa eu falar. eu só falei que era isso que eu ia falar.
Pode falar. mas podemos contribuir ficando no nosso lugar do feminino. Assim, os homens podem ficar no campo do masculino. E é exatamente essa daí é a ideia do equilíbrio lá da constelação, né? Que é do sistema, que é trabalhado na constelação familiar. E que é também o que eu comentei aqui no comecinho, né? Da gente voltar para a nossa essência feminina, porque no fundo o que aconteceu com a evolução da mulher é que a gente acabou tomando papéis que eram do masculino e deixando de exercer muitas vezes o nosso feminino. E isso é agressivo para todas as partes, né? Então, esse equilíbrio, exercer a mulher que a gente é, né? O feminino que a gente tem e que é o nosso natural, seria muito mais fluido, muito mais fácil. E os homens, sobra para eles o papel, né? Eu tive durante esse processo com relação ao cuidar aí, que eu comentei aqui que faz parte da essência feminina, né? Eu tenho essa coisa do cuidar muito forte em mim, a Renata também, como profissionais de saúde que nós somos. Na verdade, a gente, pelo contrário, talvez a gente seja da área de saúde porque a gente tem o cuidar muito forte na nossa essência. Mas, por exemplo, com relação a relacionamentos amorosos, eu percebo como eu tenho dificuldade de deixar ser cuidada, né? De deixar alguém me cuidar. Porque eu tenho essa coisa do cuidar tão grande que eu acabo sendo sempre a cuidadora. E aí, essa coisa do feminino, tudo bem, é um feminino forte, mas eu tenho que me deixar ser protegida também pelo masculino. Então, hoje eu entendo isso com mais clareza e confesso que em alguns momentos é um exercício racional, né? Eu preciso pensar, opa, eu preciso deixar alguém cuidar de mim. Mas é essa busca de voltar para a minha essência do feminino. Então, é o que eu disse lá no começo da evolução das mulheres, talvez seja retroceder, né? Então, às vezes, quando a gente fala mulher em evolução e dá essa sensação que a gente vai ser a Mulher Maravilha, e eu já comentei em alguns momentos que eu tenho aqui a minha tatuagem da Mulher Maravilha, vou mostrar ela aqui de novo, tá aqui, ó. Que quando eu fiz essa tatuagem, antes do Mulheres Exponenciais, eu me achava uma Mulher Maravilha, porque eu me achava capaz de fazer várias coisas e tal. A tatuagem continua aqui, ela ainda faz muito sentido para mim, mas hoje, porque eu tenho muita clareza que para ser a Mulher Maravilha, a mulher evoluída, a mulher exponencial, eu exatamente tenho que entender que eu não preciso dar conta de todas as coisas e que a mulher em evolução, a mulher evoluída, na verdade, é a que entende isso, que ela vai fazer alguns papéis, mas que ela tem que deixar o papel do masculino para os homens, não é para ser a fortuna que consegue resolver tudo. Quando você falou em retrocesso, Dani, a Solange até comentou que você está falando aí, ai, que ela fica revoltada de mulher ter que dar conta de tudo e achar que precisa fazer tudo, né? Mas eu acho que a mulher foi cobrada muito, né, de ser perfeita. Tanto que a gente já comentou aqui, né, a mãe de Jesus, né, que o cristianismo imperou e no nosso país ainda, a maioria das pessoas se consideram cristãs. Então a mãe de Jesus é virgem, né, gente? Então a mulher tem que ser perfeita demais. Então isso é uma cobrança muito grande. Mas isso que você falou, Dani, do retrocesso, eu enxergo como a teoria da envergadura do bambu. As mulheres precisaram ir para o outro extremo, né? O bambu estava para cá, ó. Precisou puxar para o outro extremo. E agora eu acho que a gente está caminhando para o meio, para um equilíbrio. Eu acho de verdade que a gente está caminhando para o equilíbrio, porque é mostrar que a mulher é inteligente, tão inteligente quanto o homem, tão criativa quanto, tão capaz. Você vê mulheres na ciência, mulheres em várias profissões que eram consideradas, né, exclusivas dos homens, piloto de avião e etc. Então, assim, a capacidade, a criatividade, a praticidade, a desenvoltura, a inteligência, etc., mas com a essência feminina. Nós não somos homens, não seremos. Que bom! Essência feminina. De intuição, de sensibilidade, sabe? De ter uma percepção ampla das coisas. Então, isso é muito bonito. E olhar para o masculino também, Josi, a Josi falou, acredito que o amor seja a melhor cura, com muito respeito às individualidades, mas não deixando de imprimir as bandeiras que acreditamos que precisam ser evoluídas para quem estiver próximo a nós, exatamente. E eu concordo com o que a Ana falou, porque a gente não tem que consertar ninguém. Eu acho que o nosso papel para ajudar os nossos companheiros a evoluírem é a gente estar atenta a não deixar passar algumas coisas, porque eu vi até uma coisa sobre a questão do cavalheirismo, que é uma maneira sutil do machismo disfarçado. Porque o cavalheirismo, né, do homem que
abre a porta do carro para você entrar, que é visto como uma gentileza. Aí você pode dizer, nossa, mas não pode fazer uma gentileza? Pode, e a gente não precisa ser tão radical, mas esse cavalheirismo é quase como dizer que a mulher não é capaz de algumas coisas, né? Se eu preciso andar na calçada do lado de fora para proteger a mulher, é como se ela não fosse perceber que está vindo um carro, né? Então, assim, o cavalheirismo é uma maneira sutil. Pagar a conta, né? Claro, um cara pode pagar a conta, fazer uma gentileza? Pode. Assim como você pode fazer uma gentileza para ele de vez em quando, porque algumas formas de cavalheirismo demonstram incapacidade da mulher, né? Então, assim, é uma maneira sutil de machismo. Então, a gente ficar atento aos... Porque eu vejo, às vezes, mulheres querendo... não aceitando alguns tipos de machismo, mas aquilo que é conveniente para ela, ela aceita. Então, ela não aceita... às vezes uma piada mais grosseira, né, que é muito explícita, mas quer que o cara pague todas as contas e acha que o homem tem que pagar todas as contas do restaurante. Acha absurdo ter que dividir uma conta, né? Então, poxa, se os dois trabalham, se os dois ganham dinheiro, né, por que que o homem tem que suprir todas as vezes que alguém... O que vocês pensam sobre isso, mulheres que estão online? Porque, assim, eu acho que é uma maneira de machismo do ponto de vista da mulher, que acha que o namorado ou o marido tem que pagar todas as contas quando sai, né? Bom, eu e a Renata, a gente tem umas discussões sobre isso, porque essa coisa de pagar a conta, assim, o que eu vejo é o seguinte, eu concordo totalmente, eu acho que não tem a obrigação, mas eu vejo como uma gentileza. E aí, eu acho que tem alguns momentos, assim, né? Eu até brinco, quando eu tô no começo de um relacionamento, eu acho isso um sinal muito importante que tem que ser percebido, porque, na verdade, quando o cara meio, vamos supor, vamos falar especificamente dessa coisa de pagar a conta. Se é uma coisa muito assim positiva, não, eu faço questão de pagar, isso para mim já é uma, assim, não entendam uma vez, tá, gente? Porque eu acho assim, às vezes é a primeira vez que você tá saindo com uma pessoa e eu acho que o cara às vezes até quer obrigar, porque você vai ficar sem graça de aceitar e tal. Mas assim, se isso for uma coisa que se repete, aí pra mim é uma característica machista, assim, em momento nenhum o homem aceitar que a mulher pague a conta. Aí pra mim seria um sinal de machismo. Mas Daniela, acho importante como sinal de gentileza, assim, pagar a conta. Estou falando especificamente de uma coisa, né? Mas não seriam todas as contas. Então, eu acho assim, equilíbrio, né? Na verdade, é equilíbrio em tudo. Porque eu posso ter gentil, o negócio do agasalho lá também, né, Renata? Outra coisa que a gente viu aí, que a gente socialmente, quando está fazendo frio, o homem tira o casaco e protege a mulher. Mas biologicamente, né, até na idade da aposentadoria, nas estatísticas aí, as mulheres geralmente vivem mais do que os homens, né? Então, teoricamente, pela biologia, a gente que tinha que proteger os homens quando tivesse frio. Mas é uma coisa cultural e aí poderia também ser um sinal de machismo, mas é isso. Ali, quando o cara tira a blusa para te dar, é uma gentileza, né? É um cuidado, é um momento que você está deixando ser cuidada, né? Então, enfim, eu acho que dá muito bate-boca isso aí, mas eu acho que essa coisa de pagar a conta, que não tem que ser, a minha opinião pessoal é que não tem que ser uma obrigação, mas que, para mim, é um sinal de gentileza importante. Isso aí dá pano para manga, dá uma live, hein, Dani? Quem paga a conta? Tá. Podia fazer uma live e discutir só esse tema a fundo, né? Porque tem vários desdobramentos. A Josi falou, tempos modernos, todos precisam contribuir, mas acho que precisamos falar mais sobre o que é papel feminino e papel masculino. E é interessante essa coisa de falar de papel masculino e feminino, porque assim, é delicado, né, Josi? Porque a gente corre o risco também digamos, rotular ou engessar uma coisa, né, de papéis. Eu acho que discutir a essência do masculino, a essência do feminino, porque nós temos energia masculina, as mulheres têm, e os homens têm também uma energia feminina. Nós somos yin e yang, né? Então existe essa energia, esse equilíbrio, só que nós temos mais energia feminina do que masculina. Então, definir papéis também de uma maneira muito engessada, corre-se um risco muito grande, né? De a gente perder a individualidade, né?
de ser quem a gente é. Talvez teria que ser algo muito discutido, muito individualmente mesmo. O que é ser mulher para você? O que é ser homem para o outro, né? E a Ana Laura falou, depende muito do contexto, com relação a pagar a conta, né, Ana Laura? Perceber esses momentos e sentir o que incomoda vai variar de mulher para mulher. É isso aí. Bom, uma coisa que eu li uma frase que tem a ver com isso que a gente está falando, que é da Simone de Beauvoir, que ela fala que é preciso defender as mulheres, inclusive, para libertar os homens do peso de oprimi-las. Eu achei essa frase bem interessante, porque libertar as mulheres, inclusive para defender as mulheres para libertar os homens do peso de oprimi-las. E eu achei isso interessante porque sempre que tem um oprimido, tem um opressor. Então, se as mulheres são as oprimidas nessa relação histórica, o opressor é o homem. Por isso que toda vez que fala em feminismo ou em feminista, muitas pessoas torcem o nariz e muitos homens sentem-se muito mal de falar, poxa, mas eu não faço isso, eu não odeio as mulheres, eu não trato mulheres como objeto, e eu tô cansado de ouvir isso, porque acaba que eles acabam sendo meio que colocados como culpados, né, de oprimir as mulheres. Então, olha que interessante, defender as mulheres acaba, em algum momento da história, vai chegar que esses homens vão deixar de ser os opressores, visto como os horrorosos opressores. Então, a gente acaba libertando os dois, homens e mulheres. Eu achei bonito isso, né? A Ana Laura comentou lá, depende do nível de carência e desequilíbrio entre o receber e doar, né? Tudo que a gente vê é que realmente o equilíbrio é muito importante. E por isso o feminismo, né? Na verdade, o que acontece na história da evolução da mulher é que esse equilíbrio não estava sendo alcançado, né? No começo de toda a história, mulheres e homens tinham cada um lá as suas tarefas, seus papéis, mas existia um equilíbrio. O que foi acontecendo é que os homens viraram, então, os proprietários, os donos dessas mulheres, e foram cerceando, né, a liberdade das mulheres em várias coisas. Então, a mulher intelectualmente não podia se desenvolver, não podia exercer vários papéis, tinha que ficar restrita a alguns papéis que foram estabelecidos pelos homens. Com relação à sexualidade, por exemplo, eu estava lendo sobre quando começou, né, a coisa da religião mesmo. Então, a mulher ela tinha duas escolhas, né? Ela foi da Eva lá do Adão, ela surgiu da costela do Adão e ela provocou, né, levou ele a cometer o pecado. Então, ou ela é a causadora do pecado, ou, por outro lado, o outro perfil de mulher era a mãe, era Maria, que era a Virgem Maria. Então, a mulher ou era a pecadora ou é a santa. Então, de novo, aí, o que a gente vê aqui? Desequilíbrio. Então, não existe meio termo. Ou ela é a pecadora ou ela é a santa. Não tem jeito de estar no meio do caminho. Então, você tinha que escolher um papel para você exercer. Isso, e aí, isso não existe, né? É irreal. Isso não existe. Ou seja, essa mulher ela nunca vai alcançar, né? Porque, assim, talvez ela pode até decidir. Algumas alcançaram, sim. Tem mulheres que foram beatificadas, são santas, alcançaram esse papel. De pecadoras também, várias alcançaram esse papel. Mas o fato que a gente vê aqui na realidade, esse rótulo, que é o que a gente estava dizendo aí dos rótulos, ele não precisa ser colocado, porque a mulher não precisa ser uma coisa ou outra. Ela pode encontrar um equilíbrio de não ser santa, mas de não ser a pecadora que está fazendo tudo errado, né? Ela pode encontrar o equilíbrio de fazer o que ela quer sem agredir as leis, as regras, enfim. Então, essa coisa do equilíbrio, e aí com relação ao dinheiro que a gente está falando, é a mesma coisa que ela falou do equilíbrio entre doar e receber. É isso, tem que a chave da questão, né? A gente está falando aqui de evolução. Por que a gente ainda está em evolução? Porque a gente percebe que o equilíbrio ainda não existe. No fundo, as piadinhas que são machistas e que veem a mulher como inferior, elas ainda não conseguem colocar o equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? Por mais que seja hoje. Por mais que a gente finja, né? Porque, na verdade, de uma maneira geral, a sociedade finge que o equilíbrio já existe, que não existe essa coisa do homem ser mais forte. Mas quando a gente escuta uma piadinha machista e rimos todas, mulheres e homens, a gente está ali ignorando
que o desequilíbrio ainda está presente. Então, esse equilíbrio, ele ainda não existe. Então, as mulheres, essa evolução feminina, ela busca justamente o equilíbrio do feminino e do masculino. Vou dar um oi para Adriana Cacheta, que entrou e falou um oi pra gente, e para Andréa Nogueira, minha grande amiga querida que entrou, Rosemary, Marajane, Márcia. Eu queria falar de um filme que eu lembrei aqui, tem no Netflix também, que é do próprio Netflix, chama Eu Não Sou um Homem Fácil. Você viu, Dani? Você chegou a ver esse filme? É um filme francês. Eu Não Sou um Homem Fácil. Esse super vale a pena, porque é uma história fictícia de um cara que é super 40 e poucos anos, solteirão, pega todas, bonitão, corre de peito nu na rua. E um belo não casou, solteirão, pegador, tá lá bem sucedido na empresa, uma empresa de publicidade. E um dia ele bate a cabeça, cai em coma, e quando ele acorda, o mundo virou o contrário. E aí virou o contrário, ele acordou num mundo onde as mulheres é que têm os principais cargos de poder. Então, quando ele acorda, e é tão estranho, chega a causar um estranhamento assim, porque as roupas masculinas são justas, os homens é que se depilam e usam unha, fazem a unha, os homens usam salto alto e roupas mais coladas. E aí é meio bizarro, porque você vê o homem lá com uma calça justa, incomodando. Aí ele começa a ver que tudo aquilo incomoda. Aí o cunhado dele vai depilar ele, quase morre lá, porque o cunhado... Então, assim, tem uma estranheza, é gostoso, é um filme até leve de ver, desses aí que a gente fala água com açúcar, mas é muito interessante, porque você fala, nossa, que coisa estranha. Mas aí é você olhar com uma outra visão. Ele chega para trabalhar e a chefe dele é uma mulher. E quem serve o cafezinho são homens. Quem limpa, a pessoa que está lá limpando o escritório, são homens. Então, a maioria dos cargos de limpeza, de servir, são dos homens, e os de poder são das mulheres. Então, é bem, bem interessante e vale a pena ver, porque é aquilo que eu falei lá no início. É muito confortável, por mais que os homens também sofram os efeitos do machismo, é mais confortável estar na posição do opressor do que do oprimido. Mesmo sendo ruim também. Deixa eu ler o que a Josi está falando aí, que a Solange mandou uma coisa aqui no direct. Só que deixa eu ver se eu consigo ver. Lê aí, Dani. A Josi disse o seguinte: enquanto não temos equilíbrio, está um pouco ruim aqui para eu ler, mas eu vou tentar. Peraí. Enquanto não temos equilíbrio, que bom que estamos nesse caminho de buscar autoconsciência, buscar sua felicidade e reconhecer os momentos em que nos vitimizamos. Exatamente. Então, é isso que a gente está falando. A mulher em evolução, que é o que a gente está conversando aqui hoje, eu entendo que é justamente essa mulher que está entendendo que nós precisamos ainda buscar, que a gente precisa conhecer, a gente precisa entender as nossas necessidades, né? Então, todos esses exercícios de autoconhecimento e cada vez mais vários tipos de terapia, né, desenvolvem o autoconhecimento, e vocês vejam como tem surgido terapias, né, cada um tem Theta Healing, tem Reiki, tem EFT, tem constelação familiar, tem Ho'oponopono, algumas para citar aqui, mas cada vez mais surgindo ferramentas para que a gente se conheça. E aí, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai entendendo qual é a nossa essência, né? Nos processos de coach, eu consigo ver, quando a gente vai analisar o perfil comportamental do indivíduo, como a própria pessoa não sabe qual é o perfil de comportamento dela, né? Então, e por mais que às vezes a gente até tenha feito várias ferramentas de autoconhecimento, aí você olha lá, você é uma pessoa assim, assim, assado, que é uma ferramenta estatística ali, é uma coisa meio de estudo mesmo do seu perfil de comportamento, mas você vai lendo aquilo e entendendo, é por isso que eu reajo assim. Então, assim, veja como isso é um autoconhecimento que você vai poder passar a entender por que você se comporta de um jeito X ou de um jeito Y. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de ter relacionamento de uma maneira geral, com a mãe, com o irmão, porque ela não conhece a essência dela. Então, com certeza, se conhecer por que você se comporta de um jeito ou de outro, é primordial para você ter o equilíbrio, né? Porque quando vou falar numa questão pessoal minha, quando eu percebi
que eu não me deixava ser cuidada, eu entendi, por exemplo, por que em algum momento eu estava carente lá, né? Por um lado, eu não deixava ninguém chegar, ninguém cuidar de mim. Por outro, aí eu queria me colocar como vítima. Ah, tô cansada, porque eu que faço tudo sozinha. Mas aí, uma hora eu olhei e falei, claro que você faz sozinha, você não deixa ninguém te ajudar. Então, eu mesmo cheguei a essa conclusão. Então, é um pouco isso. Aí a gente vai conseguir chegar ao equilíbrio quando alguém falar para mim, Daniela, você quer que eu busque seu filho na escola? Quero, vai buscar, por favor. Porque eu era a pessoa que falava, não, pode deixar que eu me viro. Eu me virava, mas depois eu ficava muito cansada. Então, assim, entender que eu estava o tempo todo tomando o papel para mim, tomando a frente das coisas, porque eu não, no fundo, no meu íntimo, eu não deixava ninguém cuidar de mim. Quando eu entendi isso, aí eu consigo tender ao equilíbrio, porque eu consigo me soltar, perceber que eu tenho que mudar algumas coisas do meu comportamento para ter o equilíbrio, para poder deixar, me cuidar, essa coisa do dar e receber. Eu posso dar, mas eu também posso receber. Então, se conhecer é muito importante para a gente ter equilíbrio, né? É que, Solange, é o seguinte, eu acho que a maneira que a gente pôs, aí a gente falou, onde nós, do ponto de vista histórico, assim, né, lembrei que todas essas conquistas, direito de voto, de trabalhar, a mulher divorciada é considerada quase uma puta, né? Pouco mais que uma prostituta. Então, isso já mudou muito ao longo do tempo. E muitas outras conquistas que as mulheres fizeram, muitas leis aprovadas, né? Aborto em muitos países. No Brasil tem algumas condições muito específicas que permitem o aborto, ainda é considerado ilegal na maioria, mas muitos países já permitem a mulher escolher se ela quer ter o filho ou não, né? Muitas vezes uma gravidez indesejada e a mulher pode escolher. Enfim, o que eu quero dizer? Que todos esses progressos, eles foram a partir de reivindicações. As mulheres tiveram que levantar, muitas vezes revoluções, muitas vezes de maneira mais agressiva, né, Dani? Às vezes é preciso para chamar atenção, botar o peito de fora. Então, muitas mulheres fizeram e ainda fazem isso, chamar atenção, falar, ei, olha aqui para mim. Então, mas foi a partir de reivindicações. Os homens simplesmente da noite para o dia resolveram, a partir de agora vamos deixá-las votarem. Então, tá bom. A partir de agora vamos deixá-las decidirem o que elas vão fazer. Não, então, vamos deixá-las trabalhar fora de casa? Não. As mulheres fizeram greve e começaram a não fazer para votar, né? Eu vi um outro filme também recente que elas fizeram greve, as donas de casa fizeram greve na Alemanha e começaram Suíça, Alemanha, e começaram a não arrumar a casa. Elas queriam só votar e os homens não permitiam que elas votassem. E aí elas começaram a fazer greve, as esposas fazendo greve. Então o homem chegava em casa, tava roupa suja, não tinha roupa lavada, passada, a casa estava bagunçada, não tinha comida, fizeram greve. Eles travou, né? Acharam que aquilo ia acabar logo, mas não, foi até que alguns homens começaram a ficar desesperados e começaram a falar, não, vamos deixar essas mulheres votar, porque não tá dando certo isso. Então, só que eu estou querendo dizer é que a gente tem que ter a voz, sim, a gente não pode se esconder, fingir que não tá vendo essas piadinhas machistas e deixar passar, não, gente. A gente não pode deixar passar para os nossos filhos, para as nossas filhas, para a nossa mãe, para os nossos colegas de trabalho, em todos os ambientes. É não deixar passar, porque se a gente deixar, é isso aí, a coisa não vai mudar. Então, é isso que eu queria deixar aqui para o final. Dani, pode comentar também. Mas é isso que a gente... Oi, lindas, mamãe chegou. Oi, mãe. Oi, mãe. A mamãe nasceu feminista, né? E aí a gente acho que herdou esse gene feminista de não aceitar de bom grado ser subjugada, subvalorizada. Mamãe sempre levantou a voz para falar, opa, eu escolho, eu quero escolher, eu quero ter liberdade. Mamãe é uma feminista desde o dia que nasceu, né, Dani? Mas que ao mesmo tempo, por ser feminista desde que nasceu, você ter essa força, essa garra, ao mesmo tempo sempre teve essa coisa que talvez ela tenha passado para a gente de tomar a frente de tudo, de resolver todos os problemas e assumir algumas posturas que são masculinas, né? Então, é isso que a gente tem que olhar muito para isso, porque minha mãe sempre foi, para mim, um modelo de mulher muito forte. E que não deixou muito a gente ser fraca, né?
Então é interessante isso, assim, hoje eu estou tentando, trabalhando para ser mais mulherzinha, porque a É. gente teve uma mãe muito forte que assumiu o papel feminino, mas que também tomou para ela várias ações do papel masculino, né? E que eu, pelo menos hoje, tento me desvencilhar disso, estou aprendendo com o tempo, evoluindo. É, Mas você falou uma coisa aí, né, da gente não, da gente sempre ser forte, não poder ser fraca, mas assim, eu acho que força não é sinônimo de masculino, né? E nem força física, na maioria das vezes é, mas nem isso. Eu acho que a gente pode ser mulher e forte, né? Ter a nossa força firme, ao mesmo tempo sensível, firmes, fortes, corajosas e ao mesmo tempo intuitivas. Eu acho que não são excludentes, é isso que eu quero dizer, né? Sim, mas é porque eu tô querendo falar na força aqui, naquela força que era do masculino lá da pré-história mesmo, que quem tinha que ser forte para caçar e para manter a família e tudo, esse é um papel masculino. Por isso, inclusive, aquilo que a gente já comentou aqui, que o peso para os homens é não poder ser fraco nunca. Fraco nesse momento eu tô querendo dizer não poder ser frágil, né? A mulher não é o sexo frágil. E a gente já viu várias coisas falando aí que como de frágeis a gente não tem muita coisa, não. Nem Na verdade, geneticamente, né? Vivemos vários. não tô aqui defendendo que a mulher tem que ser fraca, não é isso. É que a gente só não pode tomar essa força de não precisar do outro, né? Porque aí a gente tira o tal do equilíbrio que a gente vem comentando aqui. Então é só essa coisa de ser o feminino que não precisa do masculino, de ser totalmente dona e capaz de fazer tudo. Eu acho que, na minha visão, essa fortaleza tem que ter o entendimento de que a gente precisa sim do masculino, não existe a mulher que vai ser 100% dona de tudo e capaz e forte e capaz de resolver todos os problemas. Ser forte, no meu entendimento, é justamente perceber que a gente tem a nossa essência feminina, as nossas características femininas e assumir que a gente precisa do masculino ou dos homens, de uma maneira geral, Muito né? legal. Agora eu entendi melhor o que você estava querendo dizer. E é muito lindo isso que você falou. É muito bonito. Porque a gente muitas vezes é aquela mulher que. Eu sou assim, você também, você falou, né? Troca pneu, faz. Não, não precisa. Pode deixar que eu faça. Não, não precisa. Como se a gente desse conta. Não preciso, né, de homem para fazer as coisas para mim. Mas eu entendi e é muito bonito o que você falou. Eu acho que para finalizar aqui, nós temos 2 minutinhos. Fica muito bonita essa sua fala no final aí, da gente entender que nós somos complementares e que a gente precisa sim dos homens, né? Uhum. Em vários aspectos, né? Para nos complementar. Porque eu quis falar isso só aqui porque existe muito essa ideia, né? Eu tive recentemente um evento, não vai dar tempo de contar, mas como se fosse assim, como se a mulher feminista estivesse defendendo que homem não serve para nada, que a gente não precisa deles. E eu queria aqui dizer que mulheres femininas, na sua essência, precisam entender que os homens nos complementam. Então, a mulher evoluída é a mulher que entende que ela precisa só ser mulher. E ser mulher não significa definitivamente ter características masculinas. Pelo contrário, entender que a gente precisa deles porque nós somos complementares mesmo. Ana Laura falou uma coisa aí do homem sentir que não tem função, né? A gente corre esse risco quando a gente quer assumir esse papel masculino na relação, né? O homem realmente ele É. fica sem, ele sente-se sem função e aí se sente totalmente impotente, o que é péssimo para essa relação. E é o que a gente vê muito hoje, né, gente? Vale outra live também, de homens que na relação se sentem completamente impotentes, né? Tá acabando, tô adorando os coraçõezinhos explodindo aqui. Beijo Põe para corações aí vocês. pra gente terminar. Vamos terminar para Gente, essa falar do Dia semana das tem Mulheres? live todo dia. Vocês ficam de olho, faz favor. Amanhã é 8 da noite ou 9, né, Dani? 9. Amanhã às 21 horas vamos falar de sexo. A mulher e o sexo. Tá acabando. Beijo, beijo, Dani. Beijo pra todo mundo. Até amanhã na live, hein? 6 Beijo, h feliz Dia das Mulheres.